Bom sábado, meus irmãos, tudo bem? Tem uma mensagem especial aqui da parte do nosso Deus sobre uma atualização profética, né? Vamos orar para entrar na mensagem. Senhor Deus, maravilhoso Pai, perdoa, Deus, nossos muitos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, nos ajude para poder suportar os eventos finais. Que o Teu Espírito Santo nos batize, ó Deus, e que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, como eu preguei aqui no canal sobre o caso, né, de Gerald Groff, que é aquele carteiro que levou o Correio dos Estados Unidos, né, processou o Correio dos Estados Unidos por impedir dele descansar os domingos. Esse caso teve uma repercussão bem grande nos Estados Unidos, fazendo aí uma grande comoção, né, em muitas comunidades religiosas, né, principalmente a comunidade católica, né, a Igreja Católica ficou de olho nessa questão aí de Gerald Groff. Por quê? Só contextualizando, né, o que aconteceu com ele. Gerald Groff é um evangélico, né, que guarda o domingo, um carteiro evangélico que guarda o domingo. Ele trabalhou ali na Filadélfia como carteiro, né, só que ele foi obrigado depois pela agência dos Correios a trabalhar os domingos fazendo entregas, né, de produtos da Amazon. Ele recusou fazer essa entrega, dizendo que isso feria os mandamentos do Senhor, entre aspas, né? Porque o mandamento que está se referindo aqui é os mandamentos católicos e não os mandamentos de Deus. Sabemos que 90% ou mais das igrejas evangélicas obedecem os mandamentos do catecismo romano e não os mandamentos de Deus, que escritos pelo dedo de Deus, que está escrito lá em Êxodo 31:18. A Bíblia diz, tanto em Êxodo capítulo 20 e também em Êxodo 31:18, que Deus é o autor dos 10 mandamentos. Entre eles está a guarda do sábado. De acordo com a profecia de Daniel 7:25, se levantaria um poder, claro que usado por Satanás, que ia fazer uma brecha na lei de Deus, mudando a lei de Deus. Esse poder descrito ali se cumpre em Roma papal, né? E nós vemos que Roma fez 10 mandamentos do catecismo, né? Entre eles está guardar domingos e festa. O domingo, ele é uma instituição humana. Não existe na Bíblia nenhum versículo que autorize alguém guardar o domingo. Não existe na Bíblia. O que existe são interpretações de que os apóstolos, né, se reuniam algumas vezes no domingo. Aí muitos entenderam que isso quer dizer que eles guardavam o domingo, ou seja, usando ali o seu pretexto dentro do texto para criar um contexto para eles obedecer o domingo. Só que não existe uma ordem expressa, guarde o domingo. Na Bíblia não existe isso, para frisar bem claro isso. E outros dizem que o domingo ficou santo porque Jesus ressuscitou nos domingos. Outra mentira, né? Porque se fosse para tornar um dia santo, referente ao ato ali de Cristo, seria a sexta-feira, porque Jesus, ele pagou a dívida na sexta. Quando ele morreu, ele disse, Pai, está consumado, ele morreu na sexta, né? Se fosse tornar um dia santo por causa disso, então o domingo e a sexta-feira seriam santos, porque tanto a sexta, porque domingo ele ressuscita, e na sexta ele cumpre a sua missão, que é morrer. Então tanto a domingo e a sexta devia ser um dia santo para todo mundo guardar. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em Lucas 23, você pode confirmar aí na sua Bíblia, Lucas 23, 54 ao 56, que mesmo os discípulos sabendo ali da missão de Cristo, eles descansam no sábado. E o texto faz bem claro dizer ali em Lucas 23, 54, que os discípulos obedeciam o sábado
segundo o mandamento. Não é nem segundo a tradição judaica, mas segundo o mandamento. Eles obedeciam os mandamentos de Deus. Porém, Satanás fez essa confusão aí, colocando o domingo como um dia santo no lugar do sábado, fazendo com que o mundo venha a transgressão no futuro. Por isso o domingo no futuro será a marca da besta. Por quê? Porque Roma vai colocar o domingo no lugar do sábado e vai levar o mundo à transgressão. Nesse sentido, o domingo vai ser a marca da besta no futuro, porque vai ser uma cópia da marca de Deus. Porque em Êxodo 20, Ezequiel 20, né, verso 20, Deus disse que o sábado ele é uma marca, ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Logo, Roma vai colocar o domingo como uma marca também entre a sua autoridade, né, e o seu povo. Ou seja, toda a igreja, toda pessoa que no futuro guardar o domingo através de uma lei dominical universal vai estar se considerando povo da besta e não povo de Deus. Então Gerald Groff, enganado aqui, né, por Roma, com certeza, ele levou aqui o correio dos Estados Unidos, né, aos tribunais locais, né, processou o correio dos Estados Unidos porque estava impedindo dele descansar os domingos. E o argumento foi: eu tenho que estar em casa com a minha família para guardar o dia do Senhor. Quando o Gerald Groff usou essa expressão dia do Senhor, ele estava se referindo justamente ao domingo e não ao sábado. Isso quer dizer o seguinte, que esse passo aqui de Gerald Groff, nós vamos ver agora qual foi a decisão, né, da Suprema Corte. Como foi colocado aqui no canal, que ele perdeu, né? Quando ele levou ali ele processou o correio da Filadélfia por impedir dele guardar os domingos, ele perdeu a causa, né? Perdeu. Por que ele perdeu? Gerald Groff, né, ele perdeu na primeira instância de acordo com uma lei civil, né, chamado Título 7 dos Estados Unidos, uma lei civil de 1977. O que dizia essa lei? Essa lei dizia que... Essa lei diz, né, no caso, né, que as empresas devem fazer acomodações religiosas para os seus funcionários. Ou seja, se uma pessoa é religiosa, a empresa tem que acomodar essa pessoa. Porém, essa lei civil de 1977 diz que a acomodação religiosa de um funcionário não pode causar prejuízo financeiro à empresa. Com base nisso, a empresa dos Correios alegou que ao acomodar Gerald Groff, ou seja, ao liberar os domingos para ele, a empresa, os Correios, se defendeu dizendo o seguinte: ao fazer uma acomodação religiosa para Gerald Groff, ou seja, cedeu o domingo para ele descansar os domingos, isso estaria causando um prejuízo financeiro para a empresa, para os Correios. Por isso, Gerald Groff ele perdeu na primeira instância, né? Ele perdeu. E a lei civil diz assim, que uma pessoa religiosa, ela não pode causar nenhum custo mínimo à empresa por causa da sua religião. Porém, olha para você ver como está a situação. Porém, o caso foi levado para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Suprema Corte dos Estados Unidos. Que se constitui o quê? De 9 juízes. 9 juízes. O que foi decidido? Por incrível que pareça, teve uma decisão unânime. Os 9 juízes decidiram dar uma decisão a favor, decidiram a favor de Gerald Groff. Decidiram a favor. Por quê? Eles decidiram a favor. Um dos juízes, né, conservadores, chamado Samuel Alito, ele disse o seguinte, que o custo mínimo
ou seja, na lei civil diz que a empresa não pode ter um custo mínimo. Ele disse que isso é irrelevante. Ele disse o seguinte: afirmamos que mostrar mais do que um custo mínimo, como está na frase usada, não é suficiente para estabelecer as dificuldades indevidas. Ou seja, o argumento dos Correios dizendo que o empregado, no caso Geraldo Groff, estava causando custo mínimo à empresa, isso é insuficiente, porque a empresa teria que provar um custo muito maior, ou seja, um custo exorbitante, no caso de Geraldo Groff, para poder impedir dele guardar os seus domingos. Porém, isso não ocorreu, né? Ou seja, os juízes entenderam que os Correios não terão um custo exorbitante o fato de Geraldo Groff descansar aos domingos. Isso aí abriu um precedente terrível. Por que abriu um precedente terrível? De acordo com esse site ateu, né? Esse site ateu aqui da América, American Atheist, né? Diz o seguinte, né? Os ateus dizendo, né? Suprema Corte novamente amplia o abismo entre os direitos dos trabalhadores religiosos e não religiosos. Esse site aqui, ateu, né? Eles estão preocupados, né? Porque sabemos que lá nos Estados Unidos o Estado é laico, né? Ou seja, a religião não tem influência direta nas decisões do governo. O Estado lá é laico, assim como aqui no Brasil. Porém, eles estão preocupados, né? Os ateus estão preocupados, e o argumento deles sobre a decisão a favor de Geraldo Groff, ou seja, que ele pode agora descansar os domingos, né? Olha o que diz aqui. Eles dizendo, né? Eles dizem assim: embora a decisão de hoje não deu aos funcionários religiosos carta branca no local de trabalho, certamente continua a prática recente deste tribunal de expandir brechas, acomodações e direitos para os religiosos, ao mesmo tempo que transfere mais responsabilidade para os ateus. Olha o que eles estão dizendo aqui. Que os religiosos que descansarem no domingo vai estar colocando uma carga gigantesca naqueles que têm que trabalhar os domingos, que não obedecem a religião nenhuma. É claro que esse é um argumento forte e um argumento racional, porque a lógica desse site aqui é o seguinte: peraí, se os que guardam o domingo vai ter que descansar os domingos e não vai trabalhar nos Correios domingo, e aqueles que não têm religião nenhuma, como é que fica o caso dele? Quer dizer que eles vão ter que trabalhar para cobrir o direito dos religiosos? É isso? Então, assim, eles estão furiosos, né? Estão espumando pela boca. E abre aspas, olha o que eles escreveram aqui, ó. Com o aumento do número de americanos não religiosos no local de trabalho, a ideia de que o governo possa forçar uma empresa a favorecer funcionários religiosos em detrimento de seus colegas de trabalho religioso, isso é profundamente preocupante. Olha o que eles estão dizendo aqui. Que nas empresas hoje, eles não estão citando nem a questão dos Correios. Todas as empresas americanas tem muita gente que não é religiosa. Muita gente. Então, assim, eles disseram assim, que essa decisão de Groff aqui, a favor de Geraldo Groff, vai estar ampliando para outros setores trabalhistas. Ou seja, não existe só nos Correios pessoas que guardam o domingo. Várias outras empresas também existem pessoas lá nos Estados Unidos que guardam o domingo. Então, assim, eles estão dizendo o seguinte: se abrir um precedente para a empresa dos Correios, então as outras empresas vão abrir também. E os que não guardam o domingo vão ter uma carga muito grande nas costas deles, porque eles vão ter que trabalhar os domingos para suprir a falta dos religiosos que não querem trabalhar os domingos. Entendeu agora? Então, assim, essa decisão aqui foi dada agora no dia 29 de junho, né, alguns dias atrás, recentemente. E muitas comunidades ateias lá dos Estados Unidos estão espumando, né? Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: como é que pode uma classe descansar
e nós também não descansar. É óbvio, meus irmãos, que isso aqui vai dar um precedente incrível para uma lei dominical. De início eu temi o seguinte, qual que era o meu temor? Que isso aqui não fosse para frente, né? Isso aqui não fosse para frente. Porém, de uma certa forma, isso vai trazer alegria para o povo de Deus. É claro que Ellen White diz que a gente deve orar para adiar o decreto dominical, porque muita gente tem que ouvir a verdade. Porém, nós sabemos que o mundo está indo para o abismo, o pecado tem aumentado, a apostasia no nosso meio, nossa igreja tem aumentado, muita gente apostasia no meio, né, da nossa igreja, muita gente abandonando os princípios, né, não quer mais obedecer aos mandamentos de Deus, incluindo o sábado, né, muitos adventistas se envolvendo com partidos políticos, né. Nós vemos aí, queridos, o esfriamento da fé, o mundanismo aumentando cada vez mais. Então, assim, as profecias ela tem que seguir o seu curso. E o que vai acontecer agora, então? Que foi votado a favor de Geraldo Groff. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que isso vai causar uma comoção popular, ou seja, uma insatisfação daqueles que não guardam o domingo e vão querer direitos iguais, vão clamar por direitos iguais, e é óbvio que a corte americana vai ter que ceder não só os funcionários dos Correios descansar os domingos, mas as outras empresas também. Isso nós vemos o quê? O maior precedente de uma lei dominical nos Estados Unidos desde 1888. Só lembrando que em 1888 o senador Blair levou uma lei dominical lá em 1888, lá no Congresso dos Estados Unidos, uma lei para ser votada, porém a lei foi rejeitada naquela época. E Ellen White, escrevendo sobre isso, até diz que lá nos Estados Unidos eles viram estar perto de uma lei dominical, porém ela diz que cedo ou tarde a lei dominical vai vir. Não veio na época dela, quase veio. Agora, queridos, mais uma vez nós estamos com um precedente aí, com esse caso desse carteiro, Gerald Groff, que nove, ou seja, os 9 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, os 9 decidiram a favor de Gerald Groff. Os 9. Não ficou um contra, foi dos 9. Um total de 9-0, 9 votos. Você já imaginou, meus irmãos, a época que nós estamos vivendo é uma época séria, seríssima. E eu preguei aqui no canal, inclusive, quem quiser dar uma olhada aí, tá aí na mensagem aí no canal, com a pergunta: uma lei dominical no Brasil? Volta lá na mensagem e dá uma olhada lá, porque existe existe uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, chamado 3721, PEC 3721, que vai colocar na nossa Constituição brasileira uma lei que favoreça a lei climática. Para quem estuda as profecias, sabe que lei climática é sinônimo de lei dominical. Nós sabemos disso. Por quê? Porque o Papa ele tem um documento oficial chamado Laudato Si, e ele diz lá que uma das formas de combater a lei climática é a guarda do domingo. Ficou claro ou não? Então, assim, o fato de ter um projeto, ou seja, uma proposta à Constituição, né, uma proposta à emenda à Constituição no Brasil, que favorece uma lei climática no artigo 5º da Constituição, isso quer dizer o quê? Que se essa lei for aprovada no Brasil, quando a lei dominical sair nos Estados Unidos, o Brasil já vai ter uma lei que ampara, que acata a lei dominical. Então, assim, se você tem dúvidas sobre isso, volte lá na mensagem que está aqui no canal. Uma lei dominical no Brasil? Essa é a pergunta. E olha o que Ellen White escreveu aqui, queridos, no livro Eventos Finais. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal qual nunca houve desde o princípio do mundo. Isso também está escrito em Carta 200, 1903, Mensagem Escolhida 142, parágrafo 1. Olha o que ele mais está dizendo aqui, que os sindicatos vai ser um meio pela qual
virá o tempo de angústia para o povo de Deus. E ela também escreve aqui, ó. Ela também escreve aqui, ó. Os sindicatos e confederações do mundo são armadilha. Conservai-vos fora e longe deles. Irmãos, não tenhais a ver com eles, nada a ver com eles. Então Ellen White está dizendo aqui que os sindicatos vai ser uma ferramenta demoníaca para levar o tempo de angústia para o mundo e para o povo de Deus. Em outro texto ela diz que o povo adventista será desprovido de todo o apoio terreno. Isso é muito sério. Por quê? Isso é muito sério. Por quê? Samuel Alito é um juiz conservador. Samuel Alito, ele é um católico, né? Um católico fervoroso. Em sua visita a Roma, ele disse sobre a importância da fé, né? Da fé católica. Então nós vemos aí que a decisão final de Groff guardar o domingo veio de um católico, um juiz católico. Entendeu, meus irmãos? Então, isso é um prenúncio assim do fim. Nós estamos aí em uma situação mais grave do que aquela que aconteceu lá em 1888, na época de Ellen White. Porque naquela época lá foi rejeitado por maioria, né? Naquela época de Ellen White, a lei dominical foi rejeitada por maioria. E agora nós vemos aqui os 9 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos abrindo uma brecha aí para uma lei dominical futura. Essa é a maior brecha aberta desde 1888. E esse juiz que deu a decisão final aí para Groff guardar o seu domingo, né? Um juiz conservador, ou seja, um juiz conservador, isso quer dizer o quê, meus irmãos? Agora, nos últimos dias, nem partido de direita e nem partido de esquerda. O adventista, nos últimos dias, não pode ter nada a ver, nem com um e nem com o outro. Porque o partido de direita conservador vai apoiar a lei dominical. E o partido de esquerda, a maioria dos partidos de esquerda é sindicalista, vai apoiar o direito dos trabalhadores de descansar nos domingos. Ou seja, quem votar em um partido de direita vai dar dando um tiro no pé. E quem votar no partido de esquerda também vai dar dando um tiro no seu pé. Aqui no Brasil, o maior partido de esquerda que tem, que é um partido sindicalista, né, é o Partido dos Trabalhadores, o PT. Todo cristão adventista que vota tanto em direita ou esquerda, principalmente o partido do PT, está indo contra a mensagem da serva do Senhor. Quem acredita que Ellen White, o adventista que acredita que Ellen White foi inspirada por Deus para escrever isso aqui, vai ter o temor de Deus e vai negar votar nesses partidos. Ou seja, votar sim, mas se possível nulo, mas não votar em partido nenhum. Para não trazer o pecado sobre si mesmo. Porque o PT é sim um partido sindicalista. Ficou claro ou não? E qualquer adventista que votar em qualquer partido de bancada evangélica que guarda o domingo, também vai estar trazendo um pecado contra si. Porque vai estar dando apoio a uma lei dominical futura, que nós sabemos que será breve e será universal. E quando vier a lei dominical em favor de que os trabalhadores guardem o domingo, os sindicatos vai sim oprimir os guardadores do sábado. Então, os adventistas agora nos últimos dias não vai ter segurança nem em decisões de partido de esquerda e nem em decisões de partido de direita. O ideal é se manter neutro para não pecar contra Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aí caminhando para o fim. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, nos livre de todo mal. Pois nós estamos numa época próxima, muito próxima, em que a lei dominical virá, a marca da besta virá. Os que não estiverem preparados no terreno sólido cederão às exigências do inimigo e perderão a sua salvação para sempre. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Estamos caminhando para o fim. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Em nome de Jesus, amém.